Olá, tudo bem? Olha, esse vídeo faz parte de um conjunto, né, de vídeos que estão tratando sobre a transição do mundo feudal para o capitalismo. Alguns livros didáticos chamam esse período de Baixa Idade Média, ok? Então, é o mesmo assunto. Então, a gente está fazendo uma série de vídeos, já fizemos um sobre o surgimento da burguesia, e este hoje é para falar das cruzadas, tá ok? Bom, meus queridos, antes de começar a mostrar para vocês o nosso roteiro tradicional, eu quero chamar a atenção de vocês de alguns aspectos que são mais importantes para você fazer a prova, que vai te ajudar a resolver várias questões sobre esse assunto. Primeiro, as cruzadas é uma guerra religiosa. As cruzadas são uma série de batalhas, uma série de expedições entre o mundo cristão e o mundo muçulmano, ok? Então lembre-se disso. Cruzadas é uma guerra santa, é uma guerra religiosa e que ela é usada até hoje como uma certa justificativa para os problemas, para os conflitos que há no Oriente Médio hoje. Grupos radicais, movimentos radicais como o Hamas, como o Al-Fatah, usaram as cruzadas para dizer que o Ocidente sempre interviu na região. Só mudou o eixo para eles de atenção, porque as cruzadas é a Europa contra o Oriente Médio. Hoje eles veem os Estados Unidos como o grande bastião desse mundo ocidental. Então é por isso que o ódio, né, as críticas, elas se voltam para os Estados Unidos. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto é que as cruzadas tiveram uma consequência inesperada, que eles não tinham planejado, que foi o renascimento comercial e o fortalecimento da burguesia. Então, se você lembrar desses dois aspectos, você já vai resolver muito exercício, muitas questões de prova, tá ok? Lembra-se disso. Mas vamos lá para o nosso esquema que ele vai te ajudar ainda mais a entender alguns detalhes, ok? Vamos lá para o nosso esquema. Bom, no conceito, as cruzadas, então, são expedições militares organizadas pela Igreja Católica, né? Que aconteceu a partir de 1095, elas duraram até o século XIII, tá? Como você está vendo no mapa, elas são várias cruzadas. As mais famosas acabaram sendo organizadas pelos historiadores em torno de 8 cruzadas. Vocês estão vendo que elas partem do Ocidente, vários pontos da Europa. Às vezes elas vão por terra, né? É um caminho terrestre, ou às vezes eles pegam carona e vão pelo mar. Você está vendo que eles chegam também através do mar Mediterrâneo, tá ok? E por que elas começaram? Qual foi, no caso, que disparou esses movimentos? Nós precisamos entender, gente, o papel de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade sagrada para as 3 grandes religiões monoteístas que a gente conhece, para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Para o judaísmo, Jerusalém é onde está o templo construído por Salomão, grande rei lá do Antigo Testamento. Ela foi destruído, né? Ele foi destruído pelos romanos no início do século I, mas ainda perdura, ainda é um lugar sagrado, um lugar de peregrinação. Vocês já devem ter visto judeus que vão lá para o Muro das Lamentações, que é uma das alas, né, do antigo palácio que ainda está de pé, onde eles rezam, jejuam e elevam suas orações. Para os cristãos, Jerusalém é sagrado porque Jesus passa sua vida adulta e ele faz os seus milagres, acaba sendo flagelado, torturado e morto, né, crucificado em Jerusalém. Então é lógico que você tem toda uma série de lugares, né, dessa peregrinação de Jesus, né, lugares onde ele pregou, que são sagrados para os cristãos. Também para os muçulmanos. Lá eles construíram uma grande mesquita na região, ela tem um domo dourado, chama muita atenção, é um dos lugares mais frequentados pelos muçulmanos, tá? Então é também para eles um lugar sagrado. E aí, gente, durante algum tempo, essas religiões podiam fazer suas peregrinações até Jerusalém, né? Apesar de Jerusalém já estar nesse momento sob o domínio dos muçulmanos, era permitido essa peregrinação. Só que em 1095, em 1094, um pouquinho antes, os turcos otomanos proibiram a chegada de cristãos para visitar a cidade e fazer suas orações. Isso serviu de desculpa
para a Igreja Católica em Roma declarar guerra aos muçulmanos e convocar todo o mundo cristão para ir para o Oriente e libertar Jerusalém dos cães, como eles chamavam e tratavam os muçulmanos naquela época. Bem, essa é uma causa mais aparente assim, tá, meus queridos alunos? Só que a gente tem outras também. Vamos entender um pouquinho o contexto da época. Olha só, gente, os cristãos, eles estão aqui, né, no Ocidente. Nessa região aqui, que é uma região de passagem, havia uma outra igreja, que é a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, tá? Ela é ortodoxa grega. Você tem, então, uma outra religião, uma outra igreja, também concorrente com Roma, né, com a Igreja Romana. E o Papa, apesar de manter certa diplomacia com a Igreja Católica Apostólica grega, né, a ortodoxa grega, ele, no fundo, escondia uma vontade de unificar todos os cristãos novamente sobre o seu domínio. Então, as cruzadas foram orientadas, né, essas expedições, que quando passasse pela região, enfraquecesse essa igreja, né? Então, eles atacaram as igrejas em Constantinopla, que na época era chamada de Bizâncio, ok? Que na verdade é o nome original da fundação da cidade de Constantinopla, né? Se você não sabe, Constantinopla tem esse nome porque a cidade de Bizâncio foi toda reformada por Constantino e ele rebatizou o nome da cidade. Hoje ela chama-se Istambul, tá? Então, a Igreja Católica aproveitava, já que estamos passando por ali, vamos também, né, enfraquecer essa igreja. Essa também foi uma das motivações dos católicos aqui europeus, né, saírem dessa região e atacarem Jerusalém, passando por essa região aqui. Uma outra coisa, gente, é que os europeus enfrentavam certa dificuldade com o feudalismo, porque, como vocês já viram em outro vídeo que eu passei com vocês, houve um aumento demográfico nessa região, o que gerou uma falta de terras, e isso era um gargalo para o crescimento do feudalismo. Então, uma forma de conquistar terras, de conseguir mais terras, motivou os nobres a irem para o Oriente e aumentarem as suas posses, né? Colocarem mais terra sobre os seus domínios, tomando dos bizantinos e dos muçulmanos nessa região. Então, isso também motivou os nobres a questão de obter terras e riquezas a partir desse saque, tá bom? Agora, se você tem muitos nobres indo para lá, né, defendendo o catolicismo, defendendo o cristianismo contra o islamismo, né, como você está vendo na figura, as cruzadas também atraíram outros tipos de pessoas, burgueses, né, pensando num comércio, pobres, baixo clero, né, todos eles foram em missões para acompanhando as cruzadas em direção ao Oriente. Com qual mentalidade, gente? Com uma promessa de salvação e remissão dos pecados. Eu até sugiro que vocês vejam um filme, chama Cruzada, né? Onde é muito ilustrativo isso, como que pessoas comuns deram a vida, né? Se fiando naquela fé que, indo para uma guerra santa, eles tinham a salvação, não só deles, mas também de familiares, tá? Então as cruzadas também vão atrair muita gente nesse sentido, ok? Bom, qual foi o resultado dessa guerra santa entre o Ocidente com o Oriente? Olha, o que a Igreja Católica e os nobres queriam não deu certo, viu? Nesse ponto de vista foi um total fracasso. Os dois segmentos sociais aqui do feudalismo, tanto a igreja quanto a nobreza, ela saiu muito enfraquecida. Porque se você pensar de como que eles viam o mundo naquela época, o mundo todo gerido por Deus, né? A Igreja Católica saiu muito arranhada, porque Deus cristão perdeu para o Alá muçulmano. Então a Igreja Católica, ela se enfraquece, foi muito criticada, perde um pouco de legitimidade, porque ela começou a ser questionada, né? O que deu errado aqui? Por que nós perdemos? Será que Deus nos abandonou? Isso seria muito improvável. Então a Igreja Católica começou a ser criticada e a gente vai ver que isso aqui, esse enfraquecimento das cruzadas, a médio prazo, 100 anos, 150 anos depois dos fins das cruzadas, dá origem
as reformas protestantes, mas esse é um outro assunto, tá? A nobreza, ela sai enfraquecida porque ela sai derrotada, né? Então isso para o prestígio seu social, para a questão do ego, né? Foi terrível, mas também não podemos deixar de levar em conta, gente, os gastos militares, o desgaste, as perdas humanas, né? Todo o investimento que foi feito em torno disso aqui e o retorno foi nada, né? Lembrar, gente, que havia essa mentalidade. Guerra, você tem sempre aquela visão, né? Aquele projeto que ela vai gerar riqueza para quem ganha. Então, como eles perderam, eles também saem enfraquecidos. Agora, o que não foi esperado? O contato do mundo ocidental, feudal, né, limitado por esse modo de produção, com um mundo urbano muito mais avançado, com grandes cidades, grandes universidades, né, uma civilização muito mais intelectualizada, ela causou um choque para os europeus. E aí esse contato vai levar ideias, produtos, formas e visões de mundo completamente diferentes para a Europa. Isso, na verdade, vai produzir grandes mudanças aqui. E ela vai favorecer, gente, uma classe particular, que é a burguesia. A burguesia, ela sai muito mais fortalecida, ela ajudou a levar os cruzados, financiou as cruzadas e o retorno dela foi bem maior. Houve a libertação do mar Mediterrâneo, novas rotas comerciais vão ser estabelecidas nessa região, o comércio a longo prazo renasce, moedas, né, são trazidas do Oriente, novas moedas são cunhadas agora na Europa a partir desse momento, ou as cidades crescem ainda mais, ou seja, quem sai ganhando com as cruzadas é a burguesia, que era algo que eles não esperavam. Ok, meus queridos, tudo certo? Tudo certinho? Não esqueçam de dar o like no canal, se inscrever no canal, deixar seus comentários se você teve dúvida, se quer que aprofunde alguma coisa, não ficou claro alguma coisa que a gente passou, coloque lá nos comentários que a gente responde o mais rápido possível. É isso então, até já, até a próxima.